Louvado seja o Senhor, irmãos, pela oportunidade abençoada que nós temos de estarmos reunidos no nome do Senhor. Mais uma vez, com a graça de caminharmos pelo livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos no capítulo 19 e hoje nós estaremos vendo os versículos de 8 a 12. Atos 19, de 8 a 12. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, nós vamos fazer um breve histórico da situação, do contexto que nós nos encontramos, né? Se os irmãos olharem o versículo 1, diz assim, do capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos ler juntos, então, agora do 8 até o 12? Frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. Irmãos, então, nós hoje estaremos vendo esse segundo momento em que Paulo está em Éfeso. Nós sabemos, e o capítulo 18 nos relata isso, é bom nós olharmos também o versículo 18, o capítulo 18, versículo 19 ao 21, porque aqui tem a origem dessa segunda passagem de Paulo em Éfeso. Vamos ler então Atos 18, 19 ao 21. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acendeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, nós sabemos que Paulo esteve inicialmente em Éfeso, junto com Áquila e Priscila, e ele chega em Éfeso, vai à sinagoga, e ali ele começa
a fazer como ele sempre fez. Toda a cidade que Paulo chegava, inicialmente procurava, havendo uma sinagoga, procurava a sinagoga, e ali ele discorria com os judeus a respeito de Jesus Cristo ser o Messias. Quando Paulo estava com os judeus, a primeira ênfase que Paulo dava era mostrar que Jesus, o Nazareno, era o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento. Então, Paulo, ele é recebido em Éfeso, prega o evangelho anunciando aos judeus na sinagoga que Jesus é o Cristo, e eles, então, recebem muito bem a Paulo e falam assim, Paulo, fique mais com a gente. Paulo disse naquele momento que não poderia ficar, e disse uma frase que, quando nós vimos essa porção, nós destacamos, se Deus quiser, voltarei para nós outros. E naquela oportunidade falávamos que Paulo aprendeu que sua vida deveria ser orientada pela vontade de Deus. Não era um jargão na boca de Paulo falar se Deus quiser, como comumente, né, nós vemos, é comum a gente falar, né, se Deus quiser, mas havia da parte de Paulo uma compreensão de que a vida dele era absolutamente determinada pela vontade de Deus e que ele, Paulo, deveria seguir fazendo exclusivamente a vontade de Deus. Então, quando nós entramos agora no capítulo 19 e vamos ver Paulo de novo em Éfeso, quem está por trás de Paulo estar em Éfeso? Deus. Quem está querendo que Paulo esteja em Éfeso? Deus. Porque Paulo diz, se Deus quiser, vou voltar. Deus quis? Deus quis que Paulo estivesse em Éfeso. Agora, irmãos, é importante nós vermos o contexto dessa cidade. Há uma relevância em nós entendermos esse contexto cultural, social de Éfeso, para entendermos a ação do Espírito Santo neste ambiente. Para nós termos a compreensão mais ou menos geográfica, Éfeso hoje está a oeste, está, né, na região da atual Turquia, e era uma cidade portuária, uma cidade litorânea, em que havia uma confluência de rotas comerciais. Uma cidade muito antiga. Para os irmãos terem ideia, estima-se que essa cidade tenha sido formada aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. De 1000 a 800 anos. O templo de Ártemis, que é aqui chamado templo de Diana, ele é datado de 800 antes de Cristo. A origem de Éfeso, provavelmente os historiadores entendem que eram gregos que saíram de Atenas e povoaram essa região, que à época era designada como Ásia Menor. E Éfeso veio a ser a capital da província da Ásia, quando os romanos tomaram conta daquela região. Então, nós estamos falando de uma cidade que, na época que Paulo estava, já tinha mais ou menos 800 anos de existência, e já tinha um templo idólatra, com 800 anos estabelecido. A idolatria proveniente dos gregos, né, o panteão, a mitologia grega, como nós já vimos outras vezes, era muito forte. Os gregos tinham esta relação com os deuses da sua mitologia. Então, além de ser uma cidade, na época do apóstolo Paulo, que tinha enraizada a cultura grega, portanto, filosofia muito forte, muito prevalecente, a idolatria enraizada, como nós vimos em Corinto, quando o irmão compartilhou, era uma cidade também com muitos templos, com muitos altares, estátuas, imagens. Era uma cidade que provocava, quando foi compartilhado, quando Paulo esteve em Atenas, né? Não, eu falei Corinto, né? Quando Paulo esteve em Atenas. Então, a situação muito similar, muito similar. Nesse contexto, a cidade era conhecida por ser uma cidade que agregava, por ser muito próspera e rica, agregava vários povos. Então, basicamente, a sua população em torno de 200 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade há mais de 2000 anos atrás, e acho que a grande maioria das cidades do Brasil não superam 200 mil habitantes. Acho que a grande, Claudião, que viaja muito, sabe
cidade então no sul de Minas, a hora que você entrou, você já saiu da cidade, não é? É, as placas da cidade são quase que a 1,5 km tem um, bem-vindo, tchau, né? Bem-vindo. Nós estamos falando de uma cidade que era rica, pujante na sua cultura. Ah, alguns historiadores, né, comentaristas, fazem questão de destacar que ela era uma cidade vibrante. Então, havia um interesse muito grande das pessoas se dirigirem ali. Mas o contexto espiritual dela é este, da mais profunda idolatria, uma cidade vivida em trevas. Este templo de Diana, irmãos, ou de Ártemis, para os irmãos terem ideia, é classificada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aí tem aquela... vou lembrar o nome. Queops. O Jardim Suspenso da Babilônia e tem alguns outros. E esse templo, com aproximadamente 137 metros por 68, sustentado por 125 colunas de 18 metros cada um. Tem algum, se os irmãos entrarem na internet, tem ainda algumas ruínas desse templo, e nós temos ideia disso. Este templo era conhecido em toda a Ásia e muito provavelmente em todo o mundo conhecido da época. Era uma obra, assim, que hoje, nos dias de hoje, nós ficaríamos boquiabertos. Então, este culto, a questão da idolatria a Artemis era absolutamente marcante. A cidade era conhecida por isso. E só para destacar como que eles se relacionavam com ela, né, o Diana, a Ártemis é o nome grego e Diana é o nome romano. Então, a população, como nós falamos, compostas basicamente por gregos, romanos, judeus e outros povos em menor quantidade. Mas esses 3 povos eram muito fortes na época em que Paulo estava e, portanto, nós tínhamos ali um ambiente de muita difusão cultural. A questão de Ártemis ou Diana, né, só para nós termos um pouco mais desse contexto, era uma das principais divindades do panteão grego, sendo deusa da caça, da vida selvagem, da lua, protetora de mulheres grávidas e de crianças. Então, você ia caçar, você ia fazer ali um culto, fazer uma oferenda para ela, né? Era a mulher que estava para dar luz, ia fazer oferenda para ela. Ela era filha de Zeus, portanto, Zeus é considerado o maior deus da mitologia grega. Filha de Leto, que era uma titã que nós falamos que era uma figura um pouco abaixo dos deuses, né? E ela tinha essa veneração dos homens para essas 3 áreas, basicamente: caça, vida selvagem, mulheres e crianças. Irmã de Apolo, era gêmea de Apolo, que era o deus Sol, e os dois compartilhavam uma forte ligação e frequentemente eram retratados em mitos e rituais conjuntos. Por que é importante nós sabermos isso? Ninguém aqui está fazendo uma promoção para nós nos convertermos à mitologia grega. Pelo contrário, para nós entendermos que Deus havia posto no seu coração que as pessoas dessa cidade deveriam ser iluminadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cidade, assim como Atenas, que o Espírito de Paulo se revoltou com a idolatria, nós estamos no mesmo cenário. Mas o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, neste cenário, irmãos, de trevas, de idolatria, de um governo de principados e potestades opressor sobre as pessoas, mantendo as pessoas cativas, Deus deseja que o evangelho chegue àquela cidade. O que fazer, então, irmãos? Como mudar a vida das pessoas? O que Deus se vale?
o que Deus usa. Uma legião de anjos bem preparada para tomar a cidade. Como que Deus vai mudar a vida de uma grande quantidade de pessoas dessa cidade? Como? Enviando um missionário. Enviando o nosso amado apóstolo Paulo. Eu queria lembrar com os irmãos um pouco a respeito da conversão de Paulo, para ver como a vida de Paulo vai cumprindo o chamado dele e como Paulo foi fiel a isso. Em Atos 9:15, o relato da conversão de Paulo diz assim: nós estamos aqui na estrada de Damasco, Paulo, ele cai, vai ao chão, iluminado, né? E aí ele ouve aquela voz, Atos 9:15-16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, falando para Ananias. Os irmãos lembram que Deus chama Ananias para levar para curar Paulo e fazer com que Paulo fosse introduzido no corpo de Cristo por meio do batismo, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora, em Atos 26, quando Paulo está diante do rei Agripa, eu vou ler Atos 26, 15-19, em que Paulo está testemunhando para o rei Agripa o chamado dele. Então, olha o que ele diz. Atos 26, 15-19. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Vou ler o versículo 17. Atos 26, 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí Paulo diz, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, desde o chamado de Paulo, Paulo entendeu que ele estaria sendo enviado para os gentios e para os judeus, estaria diante de reis, e a missão dele pelo evangelho seria livrar os homens, abrindo os olhos e convertendo das trevas para a luz. Certamente, irmãos, Éfeso era uma das cidades mais trevosas daquele ambiente, como Atenas e tantas outras, que o politeísmo era muito marcante, sacrifício, ídolos, o próprio ídolo, o próprio culto ao imperador romano era algo também presente em Éfeso, e em todo lugar onde Roma dominava, o culto ao imperador, que era tido como uma divindade, também era presente. Então, nós temos um cenário, irmãos, trevoso, cenário de escuridão, de morte espiritual, e Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus, então, chama este homem, ele se converte, e agora Deus tem um instrumento poderoso, e nunca aprendeu a dizer não para Deus. Estava disposto a entregar sua vida para cumprir o seu ministério, de fazer conhecido de todos os homens o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como isso é admirável. Como Deus colocou um homem desse para mudar uma situação tão degradada, de tanta morte espiritual. Deus chama alguém que tem uma experiência de consagração absoluta e que Deus sabia que poderia utilizá-lo. Como que Paulo vai agir? Vamos, então, aos versículos dessa noite.
Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. O seu primeiro ingresso havia sido bem aceito, ele volta aos judeus da sinagoga e, novamente, é bem recebido, a ponto de darem para ele a oportunidade de estar falando ali durante 3 meses. Lembrando que as sinagogas só estavam funcionando aos sábados. Então, nós temos aqui a informação de que durante todos os sábados desses 3 meses, Paulo estava na sinagoga anunciando o reino de Deus. Evidentemente, irmãos, que pelo tempo que foi concedido, Paulo não se deteve somente a anunciar que Jesus, o Nazareno, era o Cristo. Mas agora ele estava desenvolvendo com os judeus e aprofundando a respeito do reino de Deus. E qual é o centro, o foco ou o nome, a pessoa principal do reino de Deus? O rei. Quem é o rei, irmãos? Jesus. Quando Paulo começa a desenvolver a respeito do reino de Deus, Paulo está levando os judeus a verem que Jesus, então, cumpriu as profecias do Antigo Testamento, sendo o Messias, aquele que haveria de libertar o povo, que deveria morrer e receber sobre si as suas transgressões, as suas enfermidades, que ele deveria ser aquele que, conduzido como uma ovelha ao matadouro, que haveria de ressuscitar e que seria ascendido e entronizado. Paulo está agora levando os judeus a perceberem e a conhecerem com mais amplitude o Evangelho de Deus, ou o Evangelho do Reino de Deus. Isso, irmãos, nos leva ou nos remete a lembrarmos o que Jesus disse em Mateus 28. Ide por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dado. O que Paulo faz, irmãos, é avançar no ensino a respeito do reino de Deus, mostrando a obra de Jesus, mostrando a eficácia da obra de Jesus, e que agora eles teriam a vinda do Espírito Santo para habitar no homem. E por meio dessa habitação, eles seriam um com Cristo. Irmãos, é algo profundíssimo, né? Nós temos um povo que durante milênios se relacionou com Deus de uma maneira exterior. E Paulo agora anuncia que este Deus criador dos céus e da terra agora habita dentro deles. E ele fez isso, o texto nos enfatiza isso, falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele não tinha mais restrição alguma, se sentia absolutamente livre e pregava com ousadia, com intrepidez, pouco importando o ambiente em que estava. O resultado disso, nós vamos ver no versículo 9, mas antes de chegar no 9, só para nós entendermos a importância dessa ação de Paulo, de ensinar. O reino de Deus é algo que deve ocupar a nossa mente, irmãos. Há uma associação equivocada, quando nós falamos evangelho, nós entendemos normalmente que evangelho é só o momento em que você anuncia Jesus como Salvador, e aí a pessoa creu em Jesus, e depois que creu em Jesus, ela conheceu o evangelho. Esse é um senso comum. Não estou falando que nós pensamos assim, mas é um senso comum na maioria dos nossos irmãos, na nossa irmandade, é um senso comum. A ideia de evangelho passa por isso. Dois versículos de Lucas falam a respeito de Jesus. Lucas 4:43, Jesus está dizendo assim: ele, porém, lhes disse, Jesus, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Outro texto de Lucas 8:1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia,
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Outro texto de Lucas, 9:2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos, quando Jesus encaminha os 12 para que eles fossem pregar o evangelho do reino de Deus. Quando nós olhamos a ênfase que a Bíblia dá ao reino de Deus, nós entendemos que o evangelho é do reino de Deus. A dimensão do evangelho, irmãos, compreende todo o ensino referente ao reino de Deus, que vai tanto da pessoa do rei, da sua obra salvífica, da sua obra redentiva, da sua obra de expiação, a obra de Jesus na sua encarnação, morte, a crucificação pela morte, ressurreição, ascensão, glorificação e o envio do Espírito Santo, que quando, então, no findar desta era, nós teremos estabelecimento do seu reino e a descida da Nova Jerusalém com a consumação. O reino de Deus, irmãos, envolve tudo que diz respeito da criação até a consumação. Mas a ênfase que está sendo dada agora aos judeus, qual é? É da encarnação do Cristo, da sua obra redentiva e da ação do Espírito Santo habitando no homem. No final, se Deus permitir, nós estaremos vendo como Paulo arremata quando ele escreve isso aos Efésios. Paulo faz vários versículos dedicados à menção do Espírito Santo. E aqui, irmãos, antes de nós avançarmos no versículo 9, por que Paulo falava com ousadia e por que Paulo ensinava abertamente, com tanto poder, durante esses 3 meses, num ambiente em que havia já toda a cultura judaica, todos os ritos, todas as formas, todas as regras, e Paulo ele tem tanto poder para pregar o evangelho? Tem segredo para isso, irmãos? Tem segredo? Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que crê naquilo que está pregando. Um homem que está vivendo aquilo que ele está pregando. Lembrei de 2 textos, anotei para os irmãos. Se os irmãos puderem anotar, não precisa abrir por causa do tempo. Lucas 6:45, Jesus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Aí Jesus completa: porque a boca fala do que está cheio o coração. O que estava na boca de Paulo? O reino de Deus. E por quê? Porque o seu coração estava cheio do reino de Deus. Se fosse possível ter um scanner no teu coração espiritual e você entrasse neste equipamento, neste túnel para ser escaneado o teu coração espiritual, e aí você ficasse aguardando ali 5 minutos para ter o raio-x do seu coração espiritual, qual retrato? O que estaria no teu coração espiritual? O que nós conseguimos identificar que tem ocupado e preenchido o nosso coração? Essas são questões, irmãos, importantes para nós, muito mais do que a pergunta, é sabermos a resposta. Porque o tempo de nós estarmos amadurecendo e cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, nós que já caminhamos com o Senhor há décadas, nós precisamos experimentar uma ocupação cada vez maior do reino de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. E nós não queremos ser surpreendidos naquele dia por não sermos aprovados. Que Deus verdadeiramente nos livre disso, mas que todos nós possamos ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas nós temos que induzir o nosso coração, nós temos que buscar as coisas lá do alto. A questão de nós sermos enchidos do Espírito Santo não decorre ou não é fruto de uma ação exclusiva de Deus. Deus nos deu todos os meios. Mas quem pode se dobrar e se colocar em oração e contemplação ao Senhor diariamente, somos nós. Quem pode abrir a nossa Bíblia e ler e meditar, somos nós.
Quem pode programar o nosso horário e a nossa agenda somos nós. Claro que aquele horário de 8 horas o dia, 9 horas o dia do trabalho, nós não estamos falando desse horário. Nós estamos falando do horário em que nós temos a capacidade, a liberdade de dirigir os atos da nossa vida. Os finais de semana. Tudo isso mostra o quanto nós temos compromisso com o reino de Deus. E essa convicção, Paulo mesmo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Jesus está falando, a boca fala do que está cheio o coração, e aí Paulo vai dizer o seguinte aos Coríntios, né? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Este homem está há 3 sábados, há 3 meses numa sinagoga, falando daquilo que ele cria e cumprindo o propósito que ele tinha recebido do Senhor há anos atrás. A consagração na vida de Paulo é crescente, é ascendente. A consagração, a entrega, o amor pelo Senhor só aumenta na vida do irmão. Por quê? Porque é um homem que entendeu a sua razão de existência e se entregou completamente a seu Senhor. Queiramos nós isso para nós. Quando nós olhamos estes irmãos, o testemunho desses irmãos, é sempre no estímulo. Não é uma questão de nós sairmos condenados ou sairmos deprimidos, porque nós olhamos e encontramos irmãos desses. É exatamente o contrário, para saber como homens de carne e osso, como Paulo foi, que recebeu o mesmo Espírito que nós, experimentou o mesmo batismo, ele pôde viver isso. Isso é um caminho aberto a todos nós. Ainda hoje, irmãos, nós podemos experimentar a renovação de consagração. Ainda hoje nós podemos orar ao Senhor, Senhor, renova, restaura, Senhor, aumenta, dilata o meu coração, ocupa o meu coração, ocupa a minha mente. Irmãos, este é o caminho que nós temos para viver ainda hoje. Louvado seja o Senhor por isso. O versículo 9 diz assim, podemos ver juntos? Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Uma das coisas que sempre me chama a atenção, né, e às vezes também alguns ensinos no nosso meio, e os irmãos devem ouvir isso com alguma frequência. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, quando nós pregarmos o Evangelho, as pessoas vão se converter. Isso não é uma verdade absoluta, irmãos. Porque Jesus era alguém cheio do Espírito Santo? Jesus, será que conhecia um pouco da palavra de Deus, da vontade de Deus? Talvez, né? Talvez conhecesse um pouco. Talvez Jesus lembrasse de alguns salmos, talvez lembrasse de alguns profetas, conhecesse um pouco de Gênesis. E quando Jesus pregava, todo mundo se convertia? Sim ou não, irmãos? Já tentaram apedrejar Jesus depois de pregação? Já falaram que ele era endemoniado? Já. Era falha na pregação de Jesus? Deu branco? Jesus esqueceu do que tinha preparado? Esqueceu o esboço da pregação, irmãos? Qual é a questão? A questão, nós estamos falando num contexto de normalidade, né, em que a palavra de Deus é apresentada de modo sério, de modo honesto, de modo bíblico, né? A questão não está na pregação, dentro desse critério que eu estou apresentando aos irmãos. É sempre o coração de quem ouve. Paulo era um homem cheio de espírito? Era. Conhecedor da palavra? Sim. Mas havia pessoas que resistiram. Então, quando os irmãos pregam o Evangelho, quando os irmãos no dia a dia estão pregando o Evangelho, não se abatam se houver rejeição. Não é uma falha necessariamente na nossa pregação, na nossa exposição, mas é sempre uma questão do coração de quem está
ouvindo. E a ênfase aqui que o Espírito Santo diz é que alguns deles se mostravam empedernidos, duro, coração de pedra e descrentes. Vejam, irmãos, Paulo gerou um problema muito grande na sinagoga. Porque a sinagoga cultua e mantém a estrutura de quem espera o Messias. Se o Messias chegou, o que nós vamos fazer na sinagoga? A sinagoga começou a ser esvaziada. Como sempre, onde Paulo ia, quando Paulo esteve em Corinto, expulsaram ele da sinagoga, Paulo foi fazer reunião na casa ao lado. Um pouco provocativo, talvez, mas ficou ali com Tício Justus, né? É isso? E começou a ter reuniões ali, porque foi expulso da sinagoga. Com o reconhecimento de que Jesus é o Cristo, não há como perdurar na antiga aliança. Há uma necessidade de nós entrarmos na nova aliança. O judaísmo fica para trás e agora o caminho, como era conhecido os irmãos nessa época, o cristianismo, ele prevalece. Porque o Messias agora tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito de Deus. E não somente vimos, nós apalpamos, nós tocamos o verbo da vida, nós andamos com o verbo da vida. João se reclinou no verbo da vida. E este verbo da vida agora, quando ele foi ascendido e glorificado, derramou o Espírito Santo. E se cumpre a profecia de Joel. E toda a carne receberá o Espírito prometido. Vossos filhos, vossas filhas terão visões, vossos velhos profetizarão. E tudo isso agora se cumpre. O Pentecostes se realizou. Alguns judeus, com coração duro, enraizados na cultura, na tradição, começam a publicamente falar mal do caminho e contradizer aquilo que Paulo fala. O que nós faríamos, irmãos? Os irmãos já pensaram nisso? O que nós faríamos? Aqui, nós já podemos dizer e lembrar que Paulo já deveria ter cicatriz no seu corpo, já tinha sido dado como morto, os irmãos oraram como ele, provavelmente quase que uma experiência de ressurreição, foi preso num tronco, numa prisão úmida, escura, ele e Silas já estavam experimentando uma questão muito forte de humilhação, e novamente ele é contrariado, ele é repreendido, e os judeus começam a se levantar fortemente contra o apóstolo Paulo. Mas este homem tem um chamado. Este homem tem um compromisso de fidelidade com Deus. E ele não se dobra à oposição, à resistência, mas, como um verdadeiro pastor que cuida das ovelhas, ele não permite que as ovelhas sejam mantidas no aprisco, retira as ovelhas e procura um lugar onde ele possa continuar alimentando os irmãos. Irmãos, essa atitude de Paulo precisa falar conosco. O grau de compromisso que o irmão tinha com os irmãos chega aqui num grau profundo. Ele poderia dizer, já tivemos 12 reuniões, né? 3 meses, 4 sábados, 12 reuniões, no mínimo, tá? Vamos tomar as reuniões da sinagoga. Não dá mais para falar aqui com vocês, não tenho mais espaço, vou seguir. Ele poderia ter desistido dos convertidos por conta dos incrédulos. Mas foi isso que ele fez? Não. Porque ele é um homem compromissado com a edificação da igreja. Ele tem compromisso com aquela congregação que se levanta ali. Ele está disposto a continuar ensinando e estando com os irmãos dia a dia.
E essa é uma atitude que precisa falar conosco. Nós precisamos compreender a responsabilidade que nós temos na vida dos irmãos. O compromisso que nós temos por estarmos no mesmo corpo. Nós temos compromisso com a vida de cada um dos irmãos. Nenhum irmão pode ser deixado por nós, ou deve ser deixado. Nenhum irmão pode ser esquecido. Nenhum irmão pode deixar de receber nossa visita, nossa ligação. Nenhum irmão deve ser esquecido das nossas orações. Nós temos um compromisso, o mesmo chamado, de servir ao nosso Senhor na edificação da igreja. E eu edificarei a minha igreja. Disse Jesus, mas de Deus nós somos o quê? Cooperadores. E qual é a obra que nós cooperamos hoje? A edificação do corpo de Cristo, a edificação da sua igreja. E Deus nos reúne, nos congrega, e nos dá dons e nos dá ministério, para que, através dos dons e ministérios, nós possamos edificar os irmãos mutuamente e sermos edificados, e sermos fortalecidos. Nós, vivendo em assembleia, em comunidade, nós encontramos momento que irmãos estão em tribulação, em prova, e a minha casa, naquele momento, não está em prova e não está em tribulação. Qual é a ação que nós devemos ter? É o momento da minha casa adquirir o problema que está na casa do irmão e dividir com ele esse problema. De modo, irmãos, que de alguma maneira nós vamos ter a vida toda tribulações, nossas e dos nossos irmãos. Por isso que a visão é de que quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Esperamos nesta quarta-feira termos um tempo de alegria, um tempo que poderemos desfrutar. Eu gostei daquele versículo que foi colocado, Paulo fala assim, e ter um tempo de me recrear, né? Então, biblicamente, quarta-feira é o tempo do recreio, é o tempo de nós estarmos nos recreando. Mas é sempre assim, irmãos? Há tempo de luta na casa dos irmãos? Há tempo de sofrimento com os filhos dos irmãos? São os filhos dos irmãos que estão sofrendo ou são os nossos filhos? Nossos filhos. Essa é a visão que nós temos. Existe algo que seja de alguém que não seja nosso? Para nós cristãos não existe outrem, existe próximo. Não existe outro, existe o próximo. Não é isso que o Senhor nos ensinou? De nós estarmos cuidando do próximo? Não temos o outro, ou aquele. Não existe aquele na nossa vida. Todas as pessoas que estão ao nosso redor são o quê? Os nossos próximos. E que nós devemos ter responsabilidade com eles. Quantos próximos tem na sua vida? Marisa, quantos próximos você vai encontrar na segunda-feira? Irmão Marcelo, quantos próximos vai encontrar na segunda-feira? Nem vou perguntar para o Carlos, então. Irmão Cláudio, quantos próximos encontra? E o Cláudio não encontra próximo só no estado de São Paulo, é pouco. É Mato Grosso do Sul, é sul de Minas. E essas pessoas que são próximas a nós, o que elas precisam? Do reino de Deus. Então, nós somos levados a entender que há responsabilidade com os de dentro e com os de fora. Se não for isso, irmãos, a nossa vida não terá valido a pena. E talvez a nossa recompensa no final não será aquela que nós desejamos. Se nós não entendermos que nós somos chamados para viver para o corpo e amarmos o corpo e servirmos o corpo. E aqueles que ainda não fazem parte, que precisam receber luz, o que nosso amado irmão Paulo está fazendo, se entregando aos irmãos. Eu queria destacar aqui com os irmãos essa questão que fala que o versículo 9, né, fala assim: então, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. O compromisso de Paulo, então,
com esses irmãos, até então, se dava somente aos sábados. Veio a perseguição, então, vamos diminuir, fazer a cada 15 dias. Uma vez por mês, tá bom, não tá, irmãos? Não, tá, nós estamos sendo perseguidos, né? Vai na padaria, encontra alguém da sinagoga, ó, o que você está ensinando está errado, está fazendo mal, está mudando a cabeça das pessoas. Você vai levar onde essas pessoas? Você vai no mercado, pede o iFood, o motoboy que vai entregar é da sinagoga. Não vou entregar comida para você, vira as costas e vai embora. Nós vamos diminuir, então, a nossa entrega aos irmãos. É isso, porque tem oposição? Tem resistência? O que Paulo faz, irmãos? Ele procura um lugar neutro, onde ele pudesse ter liberdade de ensinar as pessoas. Parte dele, essa iniciativa, de não permitir que o rebanho se dissipe. Parte dele, a iniciativa de não permitir que os irmãos esmoreçam, que esfriem. E ele procura uma escola de uma pessoa chamada Tirano. Aqui os comentaristas têm muita dificuldade porque a história não dá mais elementos para dizer quem era. Era o dono do espaço? Essa escola de Tirano era uma sala, um salão? Possivelmente era um ambiente onde se ensinava a filosofia, onde se tinha debate, onde se tinha retórica. Era uma situação em que Paulo entendeu que fora da sinagoga, ele poderia, já que neste momento a sua audiência deveria ser mais de gregos e, portanto, gentios do que propriamente de judeus. Então ele procura esse ambiente, mas fora da sinagoga, ele tem agora a liberdade de receber todos, inclusive os judeus que estavam discordando daqueles que faziam oposição. Paulo, então, encontra esse ambiente, e aí também a história nos aponta mais ou menos o seguinte cenário. Há quase uma unanimidade entre os expositores da Bíblia em dizerem que o tempo que Paulo ocupava durante o dia era algo em torno das 11 da manhã às 4 da tarde. Por que isso? Porque hábito grego-romano, que eles começavam as atividades muito cedo, a partir das 6 horas da manhã, do pôr do sol, mas quando chegava próximo do sol estar a pino, eles paravam as atividades. O restaurante estava fechado ao meio-dia, então você não tinha onde comer. Por incrível que pareça, uma vez, numas férias, nós fomos viajar numa cidade em Santa Catarina, chegamos no horário do almoço. A maioria dos restaurantes fechado no horário do almoço. Eu não estou brincando, irmãos. Eu fiquei perplexo com aquilo, porque foge, né, do hábito nosso. E o que Paulo, então, fazia? Neste horário em que ninguém estava fazendo nada, possivelmente, nessa escola de Tirano, não havia, então, a utilização da sala. O que ele fazia? Levava os irmãos ali, e das 11, meio-dia, às 4 da tarde, que era o período que eles paravam para fazer a siesta, né, que é aquele descanso, que nós procuramos aqui, quando muito, a cada 15 minutos, 20 minutos depois do almoço. Há um relato bem antigo que dizia que em Éfeso era mais comum, ou tinha mais gente dormindo a 1 hora da tarde do que a 1 hora da manhã. Então, nosso amado irmão Paulo, o que ele faz? Aproveita a lacuna que ninguém ocupava naquele horário por causa do sol, do calor. Então, eles voltariam a trabalhar mais ao final da tarde para os seus compromissos. E diariamente, das 11 às 4, se você quiser colocar meio-dia às 4, da 1 às 4, mas o importante é entender o seguinte, irmãos, que neste período Paulo estava entregue ensinando os irmãos. Aquilo que o inimigo de Deus tentou dissuadir e afastar, que era uma vez na semana, Deus agora torna todo dia e num período muito mais longo. Essa é a maneira que Deus age. Deus transforma o mal em bem, a maldição
em bênção, desde que haja corações entregues a ele, né? E aqui nós vemos que havia, tanto da parte de Paulo, disposição e dos irmãos. Adiantaria Paulo estar disposto e os irmãos não? Adiantaria Paulo ocupar, alugar, e muito provavelmente Paulo alugou esse ambiente. Há também, ao que tudo indica, e isso mexe mais conosco ainda, que Paulo trabalhava no seu ofício de fazedor de tendas até às 11 horas, meio-dia, e depois ele ia ensinar os irmãos até o meio da tarde. Então, um homem que acordava de madrugada, trabalhava a manhã toda, e aí ia ter 3, 4 horas de estudo. Irmãos, ouvir a palavra de Deus num ambiente de calor durante uma tarde toda é algo fácil? Será que eles tinham um ar-condicionado? 23 graus, 24, né? O ar-condicionado para nós já era problema. As irmãs põem casaco, tira casaco, os irmãos sentam de lugar, mudam de lugar. Ali, irmãos, era unanimidade, né? E unidade, todo mundo passando calor junto. Mas havia avidez no coração daqueles que ouviam a palavra de Deus. Queria perguntar para os irmãos: há avidez no nosso coração em ouvirmos a palavra, meditarmos a palavra, estudarmos a palavra depois de 30, 40 anos caminhando com o Senhor? Estamos ainda alegres, fervorosos, né? Como Josué e Caleb, nosso espírito está renovado aos 80 anos de idade, nós queremos mais de Cristo, né? Como Paulo diz, né? Considero tudo como perda para ganhar mais de Cristo. Quem está satisfeito com a porção de Cristo hoje? Levanta a mão. Os irmãos estão satisfeitos com a porção de Cristo que tem hoje? Então vou reformular a pergunta. Quem quer ter mais de Cristo? Levanta a mão. Aleluia! Glória a Deus. Mais de Cristo. Mais de Cristo. O que a gente vê, irmãos, é que Deus está preparando uma mudança, não somente em Éfeso, mas em toda aquela região. O versículo 10, o que nos diz? Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Valeu a pena a perseverança de Paulo? A constância? Irmãos, se nós não formos constantes na obra do Senhor, nós vamos causar não somente danos a nós, mas àqueles que estão ao nosso redor. Quando nós deixamos de assumir o compromisso para o qual Deus nos chamou e nos colocou diante de algumas pessoas, aquelas pessoas sofrerão dano pela nossa ausência. Mas quando nós somos fiéis e nos entregamos com fidelidade, há uma grande bênção, porque nós somos canal do reino de Deus para alcançar as pessoas. O que importa é nós sermos fiéis no pouco. Deus te entregou uma pessoa, Deus te entregou teu marido, teu filho, teu neto, Deus te entregou colegas de trabalho, Deus te entregou uma assembleia, Deus te entregou irmãos, vizinhos. Sejamos fiéis. Procuremos, irmãos, nos esmeirar ao máximo e entregarmos tudo ao Senhor. 2 Coríntios 12, 15. Já estamos chegando na reta final. Eu gostaria de pedir para os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, para nós vermos juntos. 2 Coríntios 12, 15. Segunda Coríntios 12, 15. E eu de boa vontade, achamos? Vamos juntos? Bem forte? A 2 pulmões? Vamos juntos? E eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Vamos ler de novo? Devagarinho entendendo as palavras aqui, ó. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Veja, irmãos,
a maneira que o nosso amado irmão Paulo via o compromisso que ele tinha com os irmãos. Discipular é um compromisso que vai nos gastar. A pregação do evangelho, às vezes, aquela pregação que eu quero dizer, da pessoa ouvir o evangelho e vir a crer, é algo que pode acontecer numa sentada, num momento, num café, num almoço, num jantar. Você anuncia o evangelho, a pessoa se abre, ela crê em Jesus. Mas conhecer todas as coisas que Jesus ensina, isso é o discipulado. Por isso Jesus disse: ide e fazei discípulos. Os discípulos precisam ser ensinados. E onde estão aqueles que ensinam? Onde estão? Tem os que ensinam nessa sala? Tem? Conseguimos levantar a mão? Ou é demasiadamente perturbador isso? Os irmãos sabem que somos nós, né? Todos nós temos uma medida de ensino. Às vezes nós olhamos para aqueles irmãos que Deus dá uma profundidade grande, é um vaso, um copo de 1 litro, irmão. Se nós formos de 250, irmãos, se nós formos um copinho de cafezinho, o que importa é nós sermos fiéis. Aquela medida do ensino que Deus quer que eu tenha, que eu seja fiel. Deus precisa de homens e mulheres fiéis, que estão dispostos a se gastarem pelos outros. E Paulo ainda diz assim, né? Eu me gastarei, ou seja, naquilo que competir a mim, eu vou me entregar totalmente aos irmãos. Saber o estado do irmão, o irmão quando sofre, o irmão recém-convertido, para nós talvez seja o mais difícil, né? Porque é o momento que precisa deixar as coisas, é o momento da limpeza, está sujo, tem tanta coisa. O irmão que, como nós já falamos, é o irmão que é maduro, é uma bênção para nós, todo mundo quer ficar com esse irmão maduro, e nós devemos, né? Nós sempre precisamos ter irmãos maduros, que nós agarramos, irmãos que nós estamos discipulando. Essas, numa figura aqui, então, nós abraçamos um irmão maduro aqui e abraçamos um irmão mais novo. Então, eu recebo ensino de alguém, eu recebo pastoreio de alguém, e eu ensino alguém e pastoreio alguém, né? Eu sou discipulado por alguém e discipulo alguém. Mas Paulo vai além. Eu me deixarei gastar. Imagina o WhatsApp de Paulo hoje. Pensa nisso, irmãos. Pensa o telefone de Paulo. Imagina, quem não ligaria para Paulo? Paulo, estou com um problema aqui em casa, está assim, meu filho, meu esposo. Paulo, os irmãos aqui estão dando um problema. Tem um racha aqui. Irmão, pensa como que é isso. Você imagina Paulo desligando o telefone? Hã? Porque se ele vai se deixar gastar, não depende mais da vontade dele, mas é da necessidade dos irmãos. Nós estamos dispostos, irmãos, a respondermos à necessidade dos irmãos? Nós estamos dispostos a permitir que os irmãos nos gastem? Porque só assim a nossa vida vai ter valido a pena. Se isso não acontecer conosco, terá sido tudo fugaz, tudo meio sem sentido. Uma vida cristã parcial. Mas se alguns tiverem o privilégio de nos gastarem, isso é coroa para nós. Paulo diz: quem é a minha coroa? Quem é a minha alegria, senão vós? Quando ele fala isso aos Tessalonicenses, né? O Senhor nos conduz, irmãos, a entender que nós temos uma grande missão de servir os irmãos e servir as pessoas que estão em trevas por meio do Evangelho, né? O Evangelho é tanto o braço que alcança o incrédulo, como também esse braço que pastoreia, para que o homem possa vir a conhecer o Evangelho
e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que nós sejamos esses que estão entregues para servir o Senhor dessa maneira. E o versículo 11 e 12, só vou dar a introdução, no sábado que vem, se Deus assim permitir, só para nós entendermos. 11 e 12, e Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais ao seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades surgiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O que é isso, irmãos? Deus sela o ministério de ensino de Paulo, demonstrando que Deus era com ele, fazendo milagres portentosos. Assim como Deus mostrou que era com Jesus, fazendo com que Jesus fizesse milagres para que o povo entendesse e reconhecesse que Jesus era o Messias, assim como Deus permitiu que os 12 apóstolos, nos capítulos anteriores de Atos, nós vimos isso. Eu até separei o versículo, fala, né? Atos 5:12, os irmãos anotam. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Jesus, sinais e prodígios. Os apóstolos, sinais e prodígios. E esse Paulo, quem é? Um servo de Deus enviado, com a mesma comissão apostólica, sendo um apóstolo de Deus, e agora Deus sela, dizendo, vejam, ele faz milagres e sinais também. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Senhor nos conduza e que ganhe nosso coração nesse sentido, né?